Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje faremos a leitura do relatório gerencial do mês de abril de 2022 do Fundo Imobiliário VGHF 11. Também vou apresentar o fato relevante referente à quarta emissão de novas cotas do VGHF. Comentários do gestor. O fundo encerrou o mês de abril com 96,7% de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, já considerando a liquidação final da terceira emissão de cotas no valor de total de R$ 300 milhões, distribuídos em 78 diferentes ativos, um total investido de R$ 592 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de abril de 2022 foi de 13 centavos por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de 20% ao ano, sobre o valor da cota patrimonial no final de março. Importante ressaltar que o mês de abril teve apenas 19 dias úteis, devido aos feriados nacionais. O retorno total apresentado pelo fundo, lucro contábil, no mês de março foi de 12 centavos por cota, equivalente a 18% ao ano. O lucro contábil de abril teve impacto negativo da marcação a mercado da carteira de CRIs. A marcação a mercado da carteira de FIIs e ações foi levemente positiva, em linha com a movimentação do IFIX, mais 1,19% em abril, e superior ao imóvel, menos 6,62% em abril. Ao longo do mês de abril, o fundo deu foco na alocação dos recursos provenientes da terceira emissão de cotas, além de aproveitar movimentos de mercado para realizar ganho no book de ações. Foram feitas aquisições líquidas num total de R$ 172 milhões em ativos. Dentro da carteira renda, o fundo adquiriu um total de R$ 126 milhões em CRIs, distribuídos em 7 diferentes operações, sendo uma existente e 6 novas, e vendeu R$ 5 milhões parciais de 2 CRIs. Ainda dentro da carteira renda, o fundo fez aquisições líquidas de R$ 47 milhões e 700 mil em cotas de fundos imobiliários, em sua maioria em FIIs de CRI, que têm apresentado bons proventos mensais, aumentando de forma significativa a participação de cotas de FIIs na carteira renda, um total de 12,4% do patrimônio líquido em abril versus 8% em março. Já dentro da carteira valor, o fundo fez diversas aquisições de ações, cotas de FIIs e cotas de SPE, num total de R$ 20 milhões e 200 mil. Porém, ao mesmo tempo, o fundo vendeu um total de R$ 16 milhões e 300 mil em ações, aproveitando movimentos pontuais de mercado. Em resumo, nesse mês o foco foi a alocação célere dos recursos provenientes da terceira emissão de cotas, o que permitiu ao fundo uma distribuição no mês de abril superior ao mês de março, equivalente a 20% ao ano em abril versus 18,4% ao ano em março, mesmo com o fundo quase dobrando do seu patrimônio líquido. Ao mesmo tempo, a continuidade da pressão inflacionária fez com que a gestão buscasse equilibrar melhor as novas alocações entre ativos indexados a CDI e inflação, com foco na entrega de retornos superiores aos cotistas. Por último, importante destacarmos o significativo aumento no número de cotistas do fundo. Também, em consequência à última emissão de cotas, que chegou a 75.292 cotistas no final de abril, um aumento de 25,6% em relação a março, com liquidez média diária de R$ 4 milhões e 500 mil. Aqui nós temos a carteira de CRIs do VGHF. Esse primeiro é da Tecnisa, ele é do segmento residencial, foram investidos mais de R$ 45 milhões, representando 7,37% do patrimônio líquido do fundo. Ele é indexado a CDI, mais uma taxa de 3,75% e o vencimento em 2028. Já esse segundo é o CRI da planta 47S, é do segmento residencial, são mais de R$ 44 milhões investidos nesse CRI, o que representa 7,23% do patrimônio do fundo e é indexado ao IPCA mais uma taxa de 8% ao ano, e o seu vencimento em 2041. Já esse terceiro CRI é o Mabu 240S, ele é pulverizado, são mais de R$ 39 milhões investidos nesse CRI, o que representa 6,43% do patrimônio líquido, ele é indexado ao IPCA mais uma taxa de 9,75% e o seu vencimento é em 2031. Todos os demais CRIs representam menos de 5% da carteira do VGHF. E no total, o VGHF possui R$ 419 milhões investidos em CRIs. E isso representa 68,61% da carteira desse fundo imobiliário. Já em relação às FIDICs, o VGHF tem um total de R$ 35 milhões investidos em FIDICs, e isso representa 5,79% da carteira desse fundo. Temos aqui a carteira de fundos imobiliários do VGHF. Ele possui o KNP, BTLG, HGCR, RBRY, RBRL, JSRE, BARI, BTCR,
KNCR, VGIR, VGIP, FXC, XPEX, CYCR, FATN, MGCR, RBHG e HSAF, sendo que a maior posição dele é no KNP e ele representa 2,18% do patrimônio do VGHF. Além do HSAF, ele ainda possui o CVBI e outros fundos imobiliários. No total, a carteira de FIIs do VGHF tem mais de 95 milhões de reais investidos e isso representa 15,55% do patrimônio desse fundo. Já na carteira de ações, tem um total superior a 32 milhões de reais e isso representa 5,36%. E na carteira de cotas de SPEs, tem um total superior a 8 milhões de reais e isso representa 1,44%. O patrimônio total investido do VGHF é de 592 milhões de reais e isso representa 96,75% do seu patrimônio líquido. Ele ainda possui um caixa com 19 milhões de reais e o seu patrimônio líquido total é de 611 milhões de reais. Distribuição de resultados. O fundo distribuiu 13 centavos por cota como rendimento referente ao mês de abril. O pagamento ocorreu no dia 6 de maio de 2022. As receitas em abril foram de R$ 8.449.000, sendo que proventos, juros e correção monetária totalizaram R$ 7.390.000, R$ 425.000 foram provenientes de negociações e R$ 633.000 foram de ativos de liquidez. Os CRIs renderam R$ 6.422.000, as FIDCs renderam R$ 433.000, os fundos imobiliários renderam R$ 527.000 e as ações renderam R$ 6.893. Já em relação às negociações, os CRIs renderam um prejuízo de pouco mais de R$ 9.000, os fundos imobiliários apresentaram um resultado positivo de R$ 16.000 e as ações deram lucro de R$ 417.000. As despesas do fundo totalizaram R$ 416.000, ficando assim um passivo de distribuição de R$ 8.032.000 e o fundo distribuiu R$ 8.459.000, representando assim 13 centavos por cota. E esse fundo ainda tem R$ 812.000 de resultado acumulado a distribuir, e isso representa 1 centavo por cota. A carteira renda do VGHF representa 87,8%, sendo que 70,9% são de CRIs, 12% de fundos imobiliários e 4,8% são FIDCs. E na estratégia valor, esse fundo detém 12,2% do seu patrimônio líquido, onde inclui 5,5% em ações, 4,1% em fundos imobiliários, 1,2% em FIDCs e 1,5% em SPEs. Temos aqui a evolução do patrimônio líquido. Em março estava em R$ 9,42 e agora em abril R$ 9,40. E esse fundo distribuiu 13 centavos por cota. Bom pessoal, esse aqui é o fato relevante referente à quarta emissão de novas cotas do VGHF. Aqui ele diz que foi proposto pelo administrador em 13 de maio de 2022 a quarta emissão de cotas do fundo, no montante de, no mínimo, 2.127.660 novas cotas e, no máximo, 26.595.745 cotas. Isso sem considerar as cotas do lote adicional. O valor unitário será de R$ 9,40 por nova cota e, claro, a este valor será acrescida a taxa de distribuição primária. Ou seja, a ideia da gestão é captar no mínimo R$ 20 milhões de reais e, no máximo, R$ 250 milhões de reais. Isso sem considerar a taxa de distribuição primária e também sem considerar as cotas do lote adicional. Poderão ser acrescidas ainda 20%, ou seja, com o lote adicional, a captação total poderá ser de 300 milhões de reais. O fator de proporção será esse, 40,87%. Ou seja, você vai pegar a quantidade de cotas no dia da data base e vai multiplicar por esse número aí, 0,408701,72047. A taxa de distribuição primária será de 3,52%, ou seja, será cobrada a taxa de 33 centavos por nova cota. Assim, quem for participar dessa subscrição irá pagar um total de R$ 9,73 por nova cota, sendo que R$ 9,40 refere-se ao preço da emissão e 33 centavos referente à taxa de distribuição primária. Bom pessoal, no dia 13 de maio, na última sexta-feira, foi divulgado esse fato relevante. O dia 18 de maio será o dia da data base do direito de preferência, ou seja, a quantidade de cotas que você detiver desse fundo no dia 18 de maio, você irá multiplicar pelo fator de proporção 0,40 e o restante daquela numeração, e aí você saberá a quantidade de novas cotas que você poderá subscrever no direito de preferência. E o exercício do direito de preferência inicia no dia 20 de maio e ele encerra no dia 1º de junho.
Já no dia 2 de junho é a data da liquidação do direito de preferência, ou seja, a quantidade de novas cotas que você exerceu no direito de preferência, você deixa o valor na sua corretora nessa data. No dia 3 haverá o comunicado de encerramento do direito de preferência. No dia 6 de junho tem início o exercício de subscrição de sobras e montante adicional. E no dia 9 de junho é encerrado o exercício de subscrição de sobras e montante adicional. No dia 11 de junho é divulgado o fato relevante sobre o rateio do montante adicional. E no dia 17 de junho é a data de liquidação do direito de sobras e montante adicional. Ou seja, a quantidade de cotas que você solicitar no exercício do direito de sobras, bem como montante adicional, você precisa deixar o valor total em sua corretora no dia 17 de junho. Bom, pessoal, em relação às atualizações quanto ao VGHF 11, as informações são essas. Peguei as informações principais, tanto do relatório gerencial, como desse fato relevante sobre a nova emissão de cotas. Tá beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.